Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente do Espírito Santo de Deus há de estar me expressando em minha fala, na vossa vida em Cristo Jesus, nesta noite de sábado. Quero agradecer a majestade eterna, graciosa e viva e santa majestade, de estar me expressando em minha fala na vossa vida, nesta noite de sábado, na vossa vida em Cristo. E também quero agradecer aos ouvintes, às ovelhas, os cooperadores, que têm me apoiado aqui na minha live, do Facebook. Eu estou aqui nesta live do Facebook para concluir, dar uma conclusão a respeito da live anterior que eu tenho fazendo. Realmente Raquel era pastora? O que a Bíblia fala sobre isso? Como eu comecei a live, então hoje eu vou concluir essa live. Eu ia deixar para concluir na terça-feira, mas eu pensei bem, não, é melhor eu concluir hoje, que é sábado, e na terça-feira eu já vou entrar com outro tema oportuno aqui na live do Facebook, no meu canal. Que Deus abençoe a todos que vão entrar, as pessoas que vão entrar já deixem aí, compartilhe, amém? Em nome de Jesus. Eu quero falar um pouquinho o que a Bíblia diz de fato, sobre pastora feminina pastoreando igreja, na live que eu estou aqui fazendo, no meu Facebook, para explicar para alguns irmãos e algumas irmãs a respeito desta palavra. Ao decorrer da minha live, porque eu fiz 3 lives aqui no Facebook explicando que Raquel, porventura, não era pastora de ovelha, ela foi pastora de animal, ovelha, bicho, não foi de pessoas e nem de igreja, dirigindo igreja na frente da obra do Senhor, dirigindo, pastor que abre ministério, não foi isso. Biblicamente isso não existe, não tem base bíblica, e não tem nenhum, porventura, resultado bíblico que eu possa trazer aqui no meu canal, para que eu possa comprovar que realmente isso existiu, nem no Novo Testamento e nem no Velho Testamento. Isso não procede e não vem do proceder das Escrituras, porque, como eu já falei, Raquel, até mesmo ela foi mentirosa, ao decorrer da Bíblia, ela puxou a mesma forma e a mesma índole que o pai dela era, enganador, mentiroso, e traiçoeiro, e ela foi a mesma coisa, seguiu os passos do seu pai Labão, que emprestou para ela o rebanho de ovelha, que ali foi somente um título que ela teve ao decorrer da sua caminhada. E título não é chamado, título não é vocação de chamado. Então eu expliquei bem, os irmãos que estão me acompanhando aí nas lives pelo Facebook, viu a minha expressão da minha fala, a minha explicação, quando eu trouxe aqui no meu canal do Facebook falando que Raquel não era pastora de ovelha. Foi somente um título que foi colocado a ela, mas depois acabou e não teve mais para prosseguir, porque Labão toma dela, entendeu? E ela fica sem pastorear, porque ela pastorou ovelha, bicho, não igreja nem pessoas. Então não tem relato na Bíblia. Nem Gênesis tem, porque se fosse para ser assim, Deus tinha escolhido a esposa de Abraão, que é Sara. Deus tinha separado várias mulheres do Velho Testamento que do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. E eu não encontro na Bíblia nenhuma dessas mulheres sendo sacerdotisa. Então esse nome sacerdotisa de Deus não existe. Existe sacerdotisa de Baal. Agora de Deus não. De Deus não tem sacerdotisa. Então, biblicamente falando, é um fato que nós não encontramos na Bíblia Sagrada. Sacerdotisa de Baal a gente pode encontrar, vamos supor, no livro de Josué, quando Josué vai derrubar os muros, que Deus o engrandece, o honra e o dá vitória e derruba os muros de Jericó. A rainha de Jericó era uma sacerdotisa diabólica, também conhecido, melhor dizendo, como Jezabel, que era outra sacerdotisa diabólica que perseguiu o profeta Elias. Foi uma das
mulheres que perseguiam o profeta do Senhor porque ele falava a verdade, profetizava o que Deus queria. Então, pelo decorrer das Escrituras Sagradas, não tem relatos bíblicos que eu possa trazer aqui, não tem uma comprovação arqueológica que eu possa trazer aqui, não tem nenhum endolço para que eu possa trazer aqui, para que eu possa comprovar que realmente isso existiu, né, ao decorrer dos anos, ao decorrer, porventura, da palavra e das Escrituras Sagradas. Porque a pessoa tem um título, isso não quer dizer nada. Título por título não quer dizer muita coisa. Mas a vocação, que é o chamado, né, Deus escolher, isso foi uma decisão divina, uma decisão de Deus. Deus que não quis, né, que a mulher não seja esse fardo para ela, né, esse cargo, melhor dizendo, né, essa responsabilidade. Deus, na verdade, quis dar foi livramento para a mulher e poupar a mulher, né, desse cargo, né, e porventura desse chamado, porque isso aí Deus deu para o homem pastorear, estar na frente da igreja, pastoreando. Deus deu para o homem o chamado de estar na frente da congregação do justo e pastorear pessoas que por introduções nós temos como ovelha, mas é pessoas, né? Então nós podemos ter um entendimento pleno entre as Escrituras Sagradas. Dentro da história, eu quero trazer para você aqui, né, ao decorrer das minhas lives aqui no Facebook, né, no meu canal no Facebook, eu falei o nome de algumas profetisas que Deus usou na terra. A primeira que eu citei aqui, né, foi Miriam. Miriam, ela foi irmã de Moisés e foi uma profetisa de Deus, aonde está registrado lá em Êxodo, segundo o livro Pentateuco da Bíblia, Êxodo capítulo 15, né, fala a respeito, né, de Miriam, que foi uma profetisa de Deus, que profetizou e que Deus usou de forma gloriosa, né? Miriam, ela guiava as mulheres com, né, pandeiro, né, segundo a Bíblia, tocando e cantando na travessia do mar, né? E também quando atravessou, quando passou o Mar Vermelho, que é conhecido, melhor dizendo, como, né, conhecido, né, entre a palavra do Senhor como tamborim, né, que ela cantou e tocou e as mulheres a seguiu. Então Miriam, ela foi uma profetisa de Deus, não sacerdotisa. A segunda, Débora, ela foi uma profetisa de Deus e foi juíza de Israel no tempo do Velho Testamento. Débora, ela foi juíza e foi profetisa de Deus, que Deus a levantou para cuidar de Israel, para estabelecer, para que possa estar na frente, para que Deus possa usá-la para o povo. Então ela foi profetisa e também foi juíza, né, do Senhor. Naquele tempo ali do Velho Testamento, no livro de Juízes, fala sobre Débora. Então você pode tirar sua comprovação em Juízes capítulo 4, e o versículo, porventura, você pode ler a partir do capítulo 4, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Você pode ler que também ela fala dela, ela sendo profetisa e sendo juíza de Israel. Amém? Então, a terceira profetisa que a Bíblia notoriamente dá para que a mulher venha ser profetisa de Deus na terra dos viventes, que é conhecida, melhor dizendo, poucas pessoas falam sobre ela, mas eu quero citar o nome dela aqui. Eu já citei na minha primeira live, mas como hoje vai ser o término dessa live, eu vou estar citando para que você possa entender. Uda foi uma profetisa. Uda foi uma profetisa, né, no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, que quem escreveu 2 Reis foi Jeremias. Existe a 1ª Reis, a 2ª Reis, a 3ª Reis e a 4ª Reis. Na nossa Bíblia só tem a 1ª e a 2ª. A 3ª e a 4ª não tem na nossa Bíblia. Então, quem escreveu o autor de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Reis é Jeremias. Então, biblicamente falando, ela foi uma profetisa que também nós encontramos
em 2 Reis, capítulo 22, e o versículo 14 de 2 Reis, que você pode tirar suas conclusões, se você quiser abrir a palavra do Senhor. Né? Ela foi uma profetisa que profetizou, que Deus usou muito ao decorrer daquele tempo na cidade de Israel, né, para o povo, onde Deus usou como uma grande profetisa do Senhor. A outra também, que aqui vai ser a quarta profetisa, notoriamente, que eu vou te dar o nome, para que você possa entender, é conhecida como Noadaí. 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 É uma profetisa também, que também está registrado no livro de Neemias. No livro de Neemias. Neemias capítulo 6 e o versículo 14 de Neemias fala sobre essa profetisa de Deus, que Deus usou como profetisa para profetizar a vontade do Senhor e falar no nome do Deus vivo e profetizar o que Deus concedia a ela para falar para o povo. Amém? Depois aí da construção dos muros, quase no final da construção dos muros de Neemias, né? Quando Deus usou ali Neemias para levantar. Então eu te dei o nome de 4 profetisas. A última profetisa que eu vou te dar é conhecida, melhor dizendo, como a esposa do profeta messiânico, que é o profeta Isaías, o maior profeta do Velho Testamento, que é o profeta Isaías. Eu vou deixar para você aqui o nome dela. E só para que você possa entender, o nome da esposa do profeta Isaías, o nome da esposa do profeta Isaías não consta no livro do profeta Isaías. Isaías foi casado, ele teve uma profetisa, ele teve uma esposa que era profetisa. A mulher do profeta Isaías era profetisa do Senhor, que Deus usou ela muito de forma notória, né, ali em Israel, junto com seu esposo, o profeta Isaías, e notoriamente o nome dela não está na Bíblia. Então eu vou deixar para você aqui, se você quiser conferir o nome dos filhos, né, porventura, o nome dos filhos do profeta Isaías, melhor dizendo, né, vamos lá. Também Isaías capítulo 8, versículo 3, fala da profetisa, tem uma vírgula. A mulher do profeta tem um ponto, Alamá, 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 Alamá. O nome da esposa do profeta Isaías é Alamá, Alamá. Amém? Então o nome dela é esse. Não consta o nome dela no livro do profeta Isaías e não só no livro dele que ele escreveu, mas em qualquer livro. A Bíblia não fala sobre o nome dessa profetisa. Foi a esposa dele, né, que ele casou. Então, se você quiser conferir, vai lá em Isaías, capítulo 8, e o versículo 3. Amém? Ela foi uma grande mulher ao longo da história, junto com seu esposo, que profetizou, foi uma profetisa de Deus. Que Deus usou ela de forma única, de forma viva e de forma eficaz, de forma gloriosa, do lado do seu marido, profeta Isaías. Então, eu te dei aí para você 5 nomes de profetisas na Bíblia Sagrada. Amém? Para que você possa conferir no nome de Jesus. E eu quero que você entenda uma coisa. Quando você lê Isaías capítulo 8 e o versículo 3, que fala ali, né, somente que só fala que ela foi profetisa, mas não cita o nome dela. O nome dela não cita nesse versículo, e nem no livro de Isaías, e nem em qualquer livro da Bíblia. Não cita o nome dela. Então somente cita que ela foi profetisa, né? Ela foi casada com o profeta Isaías, e o maior nome da Bíblia é o nome do filho do profeta Isaías. O nome do filho do profeta Isaías contém 15 letras. O nome do filho do profeta Isaías
contém 15 letras. É o maior nome que a Bíblia já mencionou ou já citou entre as Escrituras Sagradas. Amém? Então eu quero deixar para a sua vida aí. Quando você ler aí, você vai entender. Então eu quero deixar para a sua vida. E a última que eu quero falar aqui para você é de Esté. Esté, ela foi uma mulher corajosa e foi rainha, né, de Israel. Liderou, né, o povo de Deus como rainha, quando Deus tirou Vasti e colocou Esté para reinar com autoridade, com poder, para que Deus possa usar, né, Esté. Então as mulheres da Bíblia Sagrada que fez história, as mulheres que Deus levantou, as mulheres que Deus usou como profetisa para profetizar, não como sacerdotisa, como profetisa para Deus usar, foi essas que eu citei ao longo da história para você aqui na live do Facebook, amém? Então vamos descer aí para que nós podemos entender para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero que você entenda entre a palavra do Todo-Poderoso Deus de Israel, para que você possa simplesmente ter a base, né? Vamos descendo aqui, para que nós podemos ter a conclusão desta live, né? Nesta noite de sábado. Porque é muito importante você saber, ter conhecimento bíblico, para você se aperfeiçoar na palavra do Senhor, porque o que liberta é a Bíblia. As outras coisas aí não traz libertação para ninguém, mas a Bíblia traz libertação para a pessoa, amém? Então é bom você ter conhecimento salvífico para que você possa ter, amém? O conhecimento. O nome do filho do profeta Isaías, ele começa assim, na sua pode estar diferente, mas aqui fala bem assim: Melech Shalá Aslar Bazar, né? Então você pode ver Melech Shalá Mazar Bazar. Esse nome contém 15 letras, amém? É o maior nome da Bíblia, que é o filho do profeta Isaías, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, contém aí 15 letras. Ele contém, né? O nome do profeta, né? O nome do filho do profeta Isaías, né? Para que você possa tirar suas conclusões, amém? Lá em Isaías capítulo 8 e o versículo 3. Para que você possa ter um entendimento e o intento de entender a palavra do Senhor nesta noite aqui nesta live. Vamos descendo um pouquinho, então eu deixei para você aí, amém, sobre as profetisas de Deus. E eu quero descer aqui falando de Raquel, amém, para que nós podemos ter um pouco de entendimento. A questão não é diminuir a mulher, vírgula, mas sim protegê-la de ser exposta a uma responsabilidade extremamente pesada, né? Então você pode ver, né, extra pesada, né, pesada, ponto. Isso é para a proteção da mulher, ponto. A esposa auxilia e ajuda o marido, vírgula, mas, vírgula, não usufrui desse título, olha só, desse título, porque, vírgula, culturalmente, vírgula, traz em si implicações de autoridade sobre a igreja, né? Qual é o significado do nome do filho de Isaías? Deixa eu terminar aqui de explicar para você, que eu vou, porventura, te dar o significado do nome, né, do filho do profeta Isaías. Amém? Vou te dar o significado aí. Deixa eu só concluir essa parte aqui, que eu te dou agora, tá, Roseli? O significado. Aqui nessa questão, a mulher, como diz a Bíblia, ela é disjuntora do lado do seu marido, para estar auxiliando, ajudando, cooperando
na igreja. Para que nós podemos entender esse texto bíblico e até mesmo essa história, nós temos que compreender que Deus não deu isso para a mulher como autoridade salvífica e nem autoridade para que possa ser sacerdotisa entre as escrituras sagradas. Biblicamente falando, a Bíblia não dá relato para isso, mas a Bíblia dá relato da mulher ser disjuntora, do lado, ajudadora, companheira e estar do lado. Não é que a mulher é proibida de trabalhar na obra, não. A mulher pode ser uma diaconisa, a mulher pode cantar os hinos da harpa, a mulher pode louvar a Deus, a mulher ela pode, porventura, ganhar almas para o reino de Deus, a mulher pode dirigir culto, a mulher pode simplesmente trazer uma palavra, a mulher pode sim, né, ela pode dar, porventura, uma palavra, abrir culto, dirigir culto. A mulher ela pode se expressar na sua fala e ajudar na obra do Senhor normalmente. Agora, o que a Bíblia não dá direito para a mulher é para a mulher ser sacerdotisa, porque o nome nem se encaixa, biblicamente falando. Então, se o nome não se encaixa e não coloca entre a figura da mulher, porque foi uma decisão de Deus e uma decisão divina. Deus que não quis. Porque se Deus quisesse que a mulher fosse sacerdotisa, isso seria registrado desde o Velho Testamento. E não tem registro da mulher ser um sacerdotisa, não é pastor. A Raquel foi um título que ela ganhou, porque que o pai dela emprestou por um tempo as ovelhas do pai dela, que é Labão, para que ela possa liderar simplesmente as ovelhas bicho, né, para que possa simplesmente estar ali por somente um tempo. Depois Labão tomou dela, né, e ela não foi mais. Então, biblicamente falando, nós não temos relatos, comprovações para que possa simplesmente, né, então simplesmente isso não é rebaixando a mulher, isso não é diminuindo, não, né, jamais. A mulher tem muito valor na obra de Deus. Ela tem muito valor na obra do Senhor. Ela pode ser profetisa, ela pode profetizar. Deus pode usar a mulher como profetisa na casa do Senhor, né, para ganhar vidas, para ser instrumento vivo na mão de Deus, né? Mas não dá autoridade para que ela possa usar de autoridade sobre a igreja como marido. Vamos supor, como pastor, presidente da frente, dirigindo porventura igreja, não, isso não. Né? Ser uma pastora da frente, isso nem existe. Né? Não existe, porque hoje nós vemos que existe bispa, existe apóstola, e biblicamente falando, não existe esse cargo ministerial para a mulher. Nem para homem tem esse cargo apóstolo e bispo, porque esse ministério foi encerrado. Esse ministério não tem mais, isso foi lá atrás. Foi no tempo de Jesus, quando Jesus escolheu 12 homens para ser apóstolos da sua seara e da obra do Senhor. Bispo é repreensível, né? Então bispo é a mesma coisa de ser presbítero, não muda nada. Não é você ter um cargo grande, não é você ter um cargo glorioso, não. Quem é bispo é presbítero, não muda nada, é a mesma função, só mudou o nome. Então, mas é a mesma coisa. Então, biblicamente falando, nós não temos relato para comprovar que isso realmente, se para homem não tem. Deus escolheu foi 12 homens, não 12 mulheres, para exercer ministério, vocação de ministério. Então hoje você vê tantos apóstolos, tantos bispos, isso é conversa, isso é mentira, porque a Bíblia não fala sobre isso. Apóstolo para mim foi os apóstolos da igreja primitiva, né? Não é apóstolo hoje. Hoje já acabou esse ministério. O último, né? O próprio Jesus encerrou esse ministério com Paulo. Paulo foi o último apóstolo. Atos capítulo 1, versículo 20, versículo 21, descendo abaixo, está falando que para ser apóstolo de Jesus tem que ser batizado por João Batista, tem que ser porventura batizado por João Batista no Rio Jordão, tem que andar com Jesus, ser testemunha ocular, né,
Jesus vivo, né? E da sua ressurreição. Agora, eu não sei que tipo de Jesus esse povo viu, porque eu não vi Jesus por aí, andando por aí. Eu não vi. Então, biblicamente, não tem como, né? Não tem base para isso. Então, são coisas que são mentiras, são conversa fiada, né? Carochinha para encher linguiça e até mesmo para enganar as pessoas numa coisa que não tem providência, não tem nada de útil em cima deste cargo. Não tem nada que procede e a Bíblia não dá relato para os dias de hoje, né? É igual um dia eu vi uma pessoa falando, porque tem 12 tronos e nós vamos sentar. Primeiro que essa promessa foi para os apóstolos. Os apóstolos de Jesus, os 12 tronos, os 12 apóstolos, entendeu? É igual os 24 anciões. Os 24 anciões são sacerdotes legais do Velho e do Novo Testamento, né? Como do Novo e como do Velho, como do Velho e como do Novo Testamento, entendeu? São eles que estão diante do trono de Deus, entendeu? Adorando com a coroa no chão e glorificando o nome do Senhor. Então, não procede, né, isso aí. Então, não existe mulher bispa, não existe mulher apóstola, porque se existisse mulher apóstola, Jesus tinha escolhido Maria Madalena, que era demoniada, que foi liberta por Jesus, que Jesus libertou Maria de uma legião, 7 demônios, legião que Maria teve, entendeu? Então, não foi. Ele poderia chamar Maria, ele poderia escolher a mulher que deu a luz a ele, que é a mãe dele, Maria. Por que ele não escolheu Maria para ser apóstola? Por que ele não escolheu Maria Madalena para ser apóstola? Então, né, a gente vê que é conversas, isso não procede. Então Deus chamou 12 homens para ministério, não. Esse ministério, bispo e apóstolo, foi encerrado, acabou. Não tem o que falar disso mais. Isso aí foi lá atrás, né? Tiago viu Jesus e depois de Tiago foi Paulo. Paulo viu, acabou, encerrou ali. Entendeu? Não tem o porquê. Hoje eu já falei. Os cargos hoje é diácono é obreiro, diácono, presbítero, evangelista e pastorado. É 4 cargos. Passou disso aí, isso é conversa. Entendeu? Entendeu? Então não tem o que proceder, né? Então isso não existe. Nem missionário esse cargo tem, porque isso aí é evangelista. Evangelista é a mesma coisa de missionário. Evangelista é aquele que vai evangelizar e ganhar alma. Evangelista não fica dentro de igreja, em 4 paredes. Evangelista sai para o campo para trazer as almas para Jesus, né? As almas para a igreja, o pastor tirar os carrapichos, né? da pessoa que ele ganha para Jesus, limpar, ensinar, pastorear, dar o alimento para a pessoa estar, porventura, firme e forte na seara do Senhor. Aprender a palavra. Então, biblicamente, tem muita coisa que não procede. Amém? Só existe esses cargos. São 4 cargos que eu acabei de falar. Então, não existe isso. Porque hoje nós vemos uma coisa como essa que não tem o que proceder. Então, como eu li, não tem como a mulher usar de autoridade para que possa simplesmente estar na frente pastoreando. Isso não. Né? Não tem na Bíblia, isso não tem respaldo. Me mostra um respaldo aí bíblico, então. Me mostra, me comprova para mim na Bíblia, entendeu? Que a mulher sacerdotisa. Não tem como. Né? Então, vamos lá. Vamos descendo aqui. E querem mudar. Ó, escute bem essa aí, ó. E querem mudar a palavra de Deus ao seu bem, o seu bem prazer. No seu bom prazer, o bem prazer, vírgula. Criando com isso heresias. Quer mudar a palavra de Deus, para que venha comportar e encaixar eles, para o prazer deles próprios. Heresias terríveis, ponto. Uma delas é a ordenância de mulheres ao pastorado, ponto. Quer dizer, é como eu disse, foi uma decisão de Deus. Deus não quis. Deus que não quis dar isso para a mulher. Se Deus não quis, Deus tem os seus motivos. Deus tem os seus objetivos. Porque não deu, porque não escolheu e porque não separou. E porque não deu esse cargo e essa chamada
e essa vocação de chamada para a mulher. Então, Deus não quis, Deus não quis. Então, eles estão querendo mudar isso. Né? Estão querendo mudar, estão querendo encaixar de qualquer jeito. E, biblicamente falando, não procede dentro da Bíblia. Isso não tem proceder nenhum. Isso não é válido. Na Bíblia não tem validade nenhuma mulher sendo sacerdotisa, que no caso hoje seria pastora. Não tem, né? Vamos lá, descendo. A importância entre que toda mulher pode trabalhar com o evangelho, toda mulher pode trabalhar com evangelização, ponto, na Bíblia, tivemos muitas mulheres que foram importantes e ajudaram e muito na obra de Deus, vírgula. Mas não existe, olha só, não existe, vamos lá, não existe, não existe, não existe, não existe na Bíblia mulher como cargos específicos, vírgula, pastora, quer dizer, cargos específicos, vírgula, pastora, vírgula, discípula, vírgula, missionária, vírgula, e bispa, vírgula, e apóstola. É como eu falei no início e aqui na minha live, eu acabei de falar isso aqui. Isso não existe. Não existe cargo específico para pastora, vírgula, discípula, vírgula, missionária, vírgula, bispa, vírgula, e apóstola, vírgula. Então, não tem. Biblicamente eu não achei nas Escrituras Sagradas. A mulher é livre para ser usada, a mulher é livre para ser usada pelo Espírito Santo. Olha aí, ela é livre para ser o quê? Profetiza. Profetiza do Deus vivo. Para ser usada como profetiza. É livre, vírgula. Porém, vírgula, sem cargos ministerial, vírgula. Olha aí. Então, não tem isso, biblicamente falando, né? Não tem. Não tem, né? Não tem. De estar na frente, dirigindo, estar ali como homem. Deus deu esse cargo para homens. Esse chamado foi para homens. Sacerdote é homem. Deus escolheu homens. Segundo as Escrituras e a Bíblia. Amém? Vamos lá. Igual o profeta, vírgula, hoje não existe mais o cargo de profeta, vírgula. Vou parar aqui. Vou explicar. Hoje não existe mais cargo de profeta, igual eu. Eu não tenho cargo de profeta, eu nunca disse que tenho. Eu nunca disse isso para os irmãos. Eu tenho cargo. Cargo de profeta, não existe mais isso. No Velho Testamento existiu. Elias tinha cargo de profeta. Elias, Eliseu, né? Arão, que foi um profeta, teve cargos de profetas, né? Não tem mais esse ministério de cargos. Cargos não. Eu sou profeta, sim, mas não com cargos. Profeta pelo dom do Espírito. Observa o que eu vou ler, né? E é igual, profeta, vírgula. Hoje não existe mais cargo de profeta, vírgula. Mas, vírgula, existe dom. É o que eu acabei de falar. Existe o dom da profecia. E todos que são chamados, vírgula, Deus pode usar. Quer dizer, todos que foi chamado por Ele
seja homem e mulher, ele pode usar e dar o dom de ser profetisa e de ser o quê? E de ser o quê? Profeta. Né? O dom espiritual, né? O dom, né? Todos que são chamados, né? Vírgula. Deus pode usar para anunciar o evangelho, e todos os gêneros deve todos os que no caso, né, aqui são todos os gêneros, deve granjear e trabalhar nesse talento de dom, que no caso é um dom, profecia é um dom, revelação é um dom, né? Isso é um dom de Deus, nesse dom de Deus, né? Sem precisar ter uma carteirinha para isso. Deus abençoe a todos. Então você pode ver que você não precisa ter carteirinha para ser profetisa e para ser profeta. Você não precisa ter carteirinha para você ser isso. Você não precisa ter uma carteirinha para você ser profetisa e nem ser profeta, né? Você não precisa ter. Mas você precisa ter, porventura, o chamado de Deus, né? E o chamado de Deus é o dom que Deus te concede para você ser o quê? Porventura, especificamente, você ser uma profetisa hoje, porque esse cargo, né? E até mesmo ter, porventura, né, o cargo de ser profeta, não tem mais. Não existe cargos para ser profeta. Não existe cargos, né, para ser um profeta. Isso não existe. Biblicamente falando, isso não existe mais. Então, se não existe, não tem o porquê, né, a gente citar e falar sobre isso, porque não tem mais como cargo, né, eclesiástico, né, com o profeta Elias, o profeta Eliseu, que era, porventura, um cargo de ser profeta. Hoje é pelo dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo que escolhe a pessoa para ser um profeta e capacita a pessoa, né, e dá o dom para a pessoa profetizar, né? E a pessoa vai profetizar com dom. É com dom da profecia, porque profecia é você proferir palavras. Revelação é você ver com seus olhos. Então tem gente que tem a visão profunda, né, que tem um dom do Espírito, que é o Espírito Santo que concede os dons dele para a pessoa, conforme o chamado e a vocação que Deus tem na vida desta pessoa. Então, se Deus escolheu a pessoa para ser uma profetisa, ela vai ser uma profetisa, porque a mulher ela pode ser uma profetisa. Ela pode ser sim uma profetisa de Deus, que Deus usa. Ela não precisa ter uma carteirinha para ser uma profetisa do Senhor. Não, jamais. Ela é uma profetisa do Senhor, que Deus levantou com dom para profetizar do Espírito Santo que concedeu a ela. Agora, o que a Bíblia não dá base é para a mulher ser sacerdotisa. O que a Bíblia não dá base é para a mulher ser, porventura, sacerdotisa, discípula, missionária e bispa e apóstola. Agora, biblicamente falando, a Bíblia dá direito para a mulher ser profetisa. Eu até citei 5 nomes, né? Na verdade, eu sei 5 nomes de mulheres profetisas aqui no meu canal do Facebook da minha live. Porque a live de hoje, o tema é: o que a Bíblia diz que Raquel era? Realmente a Bíblia fala que Raquel era pastora? Claro que não. Ali foi um título que ela ganhou pelo decorrer, né, da sua vida, porque até então aquele rebanho de Labão, que era seu pai, foi emprestado para ela. E ela não foi pastora de pessoas, ela foi pastora de bicho, de ovelhas. Não foi de pessoas. Então, biblicamente, não tem um relato, nem no Velho Testamento, né, que é no Velho Testamentário, e nem no Novo Testamento, Deus escolhendo sacerdotisa.
Jesus escolheu 12 homens para ser apóstolos, né, dele. Porque se fosse para ser assim, por que ele não escolheu, como eu disse pelo decorrer da minha fala aqui na live, ele não escolheu Maria, que é a mãe dele, para ser apóstola? Por que ele não escolheu Maria Madalena para ser apóstola? Não escolheu. Ali está 12 homens que ele escolheu para exercer funções, né, que ele deu. Então, isso aí Deus não deu para ela. Deus deu para homem. É um ministério que Deus confiou aos homens, que Deus levanta e se chama e escolhe e dá, né, porventura, para que possa estar ali capacitado pelo Espírito Santo e se preparar para que possa simplesmente ser um grande homem na obra do Senhor, em nome de Jesus. Então, biblicamente não tem. Mulher pode ser profetisa. Agora, cargos, né, ministeriais, biblicamente eu não consigo achar na Bíblia, mas profetiza sim. Biblicamente eu não consigo achar. Então a Bíblia que dá relato. Eu quero dar saudação de paz para Silva Barros, amém? Deus abençoe a vossa vida, pode comentar aí, amém? A live. Então, biblicamente não tem. Agora, ser uma profetisa, sim. Porque para ser profetisa não precisa ter carteirinha, porque até então é o dom do Espírito. É o dom do Espírito que concede para quem Ele quer e usa quem Ele quer, para que possa simplesmente, né? Então a Bíblia teve muitas mulheres que foi profetisa do Senhor. Profetiza sim, biblicamente falando. Então, essa live, eu estou encerrando essa live, né? Hoje eu encerro essa live a respeito de quê? De duas coisas, né? Sobre hoje é o encerramento dessa live sobre, né, o estudo que eu estava dando sobre, porventura, pastora. Né? O que a Bíblia diz que Raquel era pastora, então hoje é o encerramento. E na terça-feira eu vou começar outra live. Mas antes de encerrar, né, como eu estava explicando para vocês, não tem, biblicamente eu não consigo achar, não tem como eu comprovar uma coisa que a Bíblia não dá autoridade. Né? Você mesmo pode ler a Bíblia, você mesmo pode pegar a Bíblia, você pode ler. Se você achar aí, por favor, deixa aí embaixo para mim. Porque eu dou estudo na minha igreja, sou pastor presidente da Assembleia de Deus, Ramo Novo, e também dou teologia na minha igreja. Né? Dou teologia, né? Sou professor de teologia na minha igreja, dou estudo, né, bíblico, teologia, né, para os irmãos que congregam. Muitas pessoas fez comigo, para que a pessoa possa ter um entendimento pleno da palavra do Senhor. Então, biblicamente falando, eu não consigo comprovar isso para você na Bíblia Sagrada, né? Biblicamente falando. Mas eu quero que você entenda o vocabulário da Bíblia, quando fala que a mulher pode ser profetisa. Porque eu já vi muita gente falando, um dia eu ouvi uma pessoa falando que existe esse cargo, né? Cargo ministerial de profeta. Não tem mais isso. Teve no tempo de Elias, no tempo de Arão, Eliseu, os profetas que Deus escolheu, sim, ele sim teve cargo. Hoje é o dom, é somente o dom. É o dom, né, de Deus, né, que o Espírito Santo de Deus concede para usar. Então eu citei nome de mulheres aí ao decorrer da minha live que fala a respeito, né, né, de mulher ser profetisa. Agora, mulher ser sacerdotisa, na Bíblia eu não posso comprovar isso, porque a Bíblia não me dá direito para que possa comprovar. Então, biblicamente falando, não tem como comprovar. Então, o Espírito Santo usa quem ele quer, né? Ter porventura ser uma profetisa, como eu falei, ele vai usar a pessoa para ser uma profetisa de Deus ao decorrer da sua caminhada, se ele quiser te usar. Porque a morte diz, Deus tem as suas profetisas e também tem os seus profetas. Então Deus usa a mulher, a Bíblia dá base para a mulher ser profetisa, não sacerdotisa e nem bispo e nem apóstola. Porque eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso, mulher sendo apóstola, eu nunca vi isso. Né? Esse ministério apostólico, se para homem não tem, imagina para mulher. Esse ministério foi encerrado. Esse ministério acabou.
Esse ministério não tem como ser, vamos colocar aqui, continuar, porque esse ministério foi encerrado. Né? Para homem foi encerrado. O último homem que foi apóstolo foi Paulo. Paulo foi o último apóstolo de Jesus, foi ele, porque Paulo viu Jesus. Ele viu que ele ficou cego. Ele perde a sua visão porque ele vê o clarão e o próprio Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Né? Depois, antes de Paulo, foi Tiago. Tiago viu, né? Tiago viu Jesus depois da sua ressurreição. E depois foi quem? Paulo. Ali encerrou em Paulo esse ministério. Então não tem mais o que falar sobre isso. Então eu estou deixando para você a live. Eu não encontro na Bíblia uma certeza para que a mulher dirija igreja, para que a mulher venha ser pastora, presidente, vamos supor, igual homem. Isso não tem na Bíblia, né? Que é um cargo sacerdotal. Deus não deu porque Deus quis livrar a mulher desse cargo, né? Até mesmo desse peso, entendeu? Então assim, Deus não quis, é uma decisão de Deus. Agora a Bíblia dá base de 5 mulheres profetisas, que eu falei aqui o nome delas aqui. Se você ver minha live toda, tu vai ver. Eu falei 5 nomes, deixei capítulo, deixei versículo e deixei tudo notoriamente para que você possa entender o vocabulário, né, do que eu trouxe para a sua vida aqui explicando. Né, eu fiz 3 lives aqui no meu canal do Facebook explicando por que Deus não deu esse cargo para a mulher. Então, eu vou responder a Roseli, que é da minha igreja, né, que congrega comigo. Ela botou aí, pastor, qual é o significado do nome do filho, né, do filho de Isaías, né? Eu vou falar para você, ó, o nome do filho de Isaías é coisa com Mará, Salar, Bazar. Amém? Esse nome tem 15 letras. Esse é o nome do filho do profeta Isaías. Se você for lá em Isaías capítulo 8, versículo 3, está lá o nome do filho do profeta Isaías. Amém? Então você pode ver que o significado do nome do profeta, o significado do nome do filho do profeta Isaías é destruição. Né? A destruição, né? A destruição é iminente, né? Então você pode ver que é a destruição iminente, né? Lá aí você pode, Isaías capítulo 8, versículo 1, versículo 2, versículo 3, para conferir. Entendeu, Roseli? Tá aí o significado do filho do profeta Isaías para você, amém? Para você saber quem foi ele. Então, biblicamente falando, é o significado dele aí, para que você possa entender. Pelo decorrer da minha live aqui, que eu estava fazendo, que hoje é o encerramento desta live, né? Que eu estou deixando para os irmãos, para que os irmãos possam compreender, e as irmãs. Se você está gostando, deixe o seu comentário. Se você está gostando da live, comente aí embaixo, amém? Para que você possa simplesmente, né? Eu deixei 5 nomes de profetisas aqui no canal. Eu vou repetir porque está no final, para você entender. Primeira profetisa, Miriam. Segunda profetisa, Débora, que foi juíza de Israel. Terceira profetisa, Uta. Uta foi a profetisa de Deus. Amém? Quarta profetisa, Noadia. Amém? A quarta profetisa. E a quinta profetisa foi a esposa do profeta Isaías. O nome dela tu não encontra na Bíblia, que é Alamar. É o nome da esposa do profeta Isaías. Tu não encontra o nome dela na Bíblia, mas você encontra lá, profetiza, que é a esposa do profeta Isaías. Amém? Você encontra. Então eu citei 5 nomes para você de mulheres que profetizou na Bíblia como profetisa de Deus. E a última, que foi Esté, que foi rainha no lugar de Vasti, onde Deus botou Esté no trono, para que Deus possa honrar Esté, né? E até mesmo levantar Esté para a glória do Deus vivo de Israel. Então as mulheres, porque a Bíblia fala de mulheres corajosas, como Débora, foi juíza, profetisa, agora sacerdotisa não. Isso aí não tem como comprovar, entendeu? Isso não tem como eu comprovar. Eu estou com algo aqui que eu quero até ler para alguns irmãos aqui a respeito disso,
Eu quero deixar uma comprovação aqui notoriamente, para que vocês possam entender a respeito. Amém? Vamos lá. Eu quero falar um pouquinho como é que isso começou. Como é que isso começou. Dia 20 de janeiro de 1974, presta atenção, dia 20 de janeiro de 1974, a abertura oficial para ordenância feminina ao ministério pastoral na Igreja Metodista no Brasil, né, do Brasil. Deu-se no, escute só, deu-se, né, conclusão geral da Igreja Metodista, vírgula, realizando em 2 períodos, em 1970 e 1971, na cidade de Belo Horizonte, vírgula, MG. Ponto. As primeiras ordenâncias femininas, né, ocorreu em São Paulo somente em dia 20 de janeiro de 1974, tem um ponto no final, né? A experiência internacional expirou as igrejas metodistas, vírgula, evangélicas de confissão luterana e presbiteriana independente, vírgula, no Brasil, vírgula, nas igrejas pentecostais e neopentecostais, vírgula, foram as cantoras gospel que mais contribuíram para a aceitação do ministério feminino. Ponto. Amém? Então eu quero deixar para você aí, para você entender. Então eu deixei a data para você, eu deixei tudo certinho para você ter a noção que, biblicamente falando, nós não conseguimos comprovar. Eu consigo comprovar na Bíblia Sagrada para você, mulher sendo profetisa, mulher profetizando, mulher sendo instrumento na mão do Espírito Santo, mulher tendo cargos, porventura, né, de dons espirituais. Agora, o que eu não consigo provar para você dentro da Bíblia na Bíblia, a mulher com cargos específicos, vírgula. O que eu não consigo provar para você na Bíblia na Bíblia, a mulher com cargos específicos, vírgula. Pastora, vírgula. Discípula, vírgula. Missionária, vírgula. Bispa, outra vírgula. Apóstola, outra vírgula. Mulher e livre para ser usada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, vírgula. Porém, vírgula, sem cargo ministerial. Então, eu provei para você na Bíblia, né, que eu provo para você que a Bíblia dá direito à mulher ser profetisa. Agora, não ser sacerdotisa. Isso não dá direito. Biblicamente, não. Igual foi, a mulher pode falar, a mulher pode louvar, a mulher pode ter oportunidade, a mulher pode dirigir culto, a mulher pode fazer a obra do Senhor, sim. Agora, cargos ministeriais, coisas que Deus confiou para homens, chamou homens para exercer. Entendeu? Mesmo que falar, mas hoje os homens não querem e as mulheres, mas biblicamente falando, não consigo provar isso, porque isso não tem.
É a mesma coisa a pessoa querer falar bem aqui, me prova na Bíblia e me prova com alguma coisa dentro da Bíblia Sagrada, né? Que existe, porventura, né? Hoje, nos dias de hoje, cargo profético. Cargo não. Existem dons espirituais, que é dom da profecia, que é o dom da revelação. E isso existe. Agora, cargo de profeta, não. Isso acabou. Isso foi lá no Velho Testamento. Então nós temos que entender o que a Bíblia fala para depois não trazer confusão. Entendeu? Olha só o que diz aqui. Por isso que é bom a pessoa estudar, fazer um curso de teologia para a pessoa aprender. Eu vou repetir minha fala porque tem pessoas que entrou aí e não viu. E tu vai ver minha live desde o início, tu vai perceber. Ó, escute só o que está aqui, ó. Eu vou ler. Querem mudar a palavra de Deus ao seu próprio prazer, quer dizer, o seu bater prazer, quer dizer, vírgula, criando com isso heresias terríveis, ponto. Uma delas é ordenância de mulheres ao pastorado, ponto. Quer dizer, eles querem mudar a Bíblia colocando uma coisa que a Bíblia não dá base. A Bíblia não dá. Não dá. Aí vamos descendo. Importante entender que toda mulher pode trabalhar. É igual eu falei, ela pode trabalhar na obra. Ela pode trabalhar, pode fazer. Ela pode ficar à vontade lá na obra. Pode fazer para Deus sim. Com evangelização. Pode ganhar alma, pode ganhar vida. Ponto. Na Bíblia tivemos muitas mulheres que foram importantes e ajudaram e muito na obra de Deus, vírgula. Mas não existe, quer dizer, temos na Bíblia várias mulheres importantes, como eu citei aqui, Miriam, Débora, Uta, Noadi, Alama. Teve várias mulheres. Livro de Êxodo, capítulo 15. Juízes, capítulo 4, versículo 5. 2 Reis, capítulo 22, versículo 14. Neemias, capítulo 6, versículo 14. Livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 3. Tudo é comprovação de profetisas na Bíblia que Deus usou. Mulher profetiza com dom, com chamado de ser profetisa de Deus para pastorear. Para profetizar, não para profetizar. Entendeu? Para profetizar. Aí vamos, mas não existe. Olha só que maravilha. Aí nós vamos descer aqui para que nós podemos ter um entendimento pleno. Na Bíblia, a mulher com cargo específico, vírgula, pastora, vírgula, discípula, vírgula, missionária, vírgula, bispa, vírgula, e apóstola, vírgula. A mulher é livre para ser usada pelo Espírito Santo como profetiza, porém, vírgula, sem cargo ministerial, ponto. Igual o profeta, vírgula. Hoje não existe mais o cargo de profeta, vírgula. Mas, vírgula, existe o dom da profecia. Todos que são chamados, vírgula, Deus pode usar. Se Deus chamou você para ser profetisa, Ele vai te usar. Porque o Espírito Santo vai te dar o dom de profetizar. Pronto, né? Pode usar para anunciar o Evangelho. Em todos os gêneros, deve agraciar e trabalhar nesse talento, dom, traço, sem precisar ter uma carteirinha para isso. Deus abençoe a todos. Pronto. Acabou. Então, biblicamente falando, eu acho isso. Agora, esses cargos que eu citei, eu não acho. Eu não acho. Então, biblicamente falando, é uma coisa onde não tem proceder. Não tem o porquê. Biblicamente falando.
A Bíblia mesmo não dá relato nenhum disso. Não dá nenhum tipo de comprovação, nem arqueológica, e nem comprovação entre os papilos da Bíblia Sagrada. Não dá. Então, assim, não tem como a gente fazer uma coisa que a Bíblia não está dizendo. Eu li para você. Muita gente quer mudar a Bíblia. Quer mudar, quer forçar, quer espremer para dizer que existe. Não existe. Não existe essa palavra sacerdotisa. Raquel não foi pastora, ele foi um título por causa do tempo que ela viveu e também porque Labão emprestou, foi emprestado, só lê a Bíblia, foi emprestado aquele rebanho. E ela não foi, a diferença, ela não foi pastora de rebanho de pessoas, ela pastoreou bicho, ovelha, bicho, que come ração. Ovelha, bicho, ela pastoreia com um tempo determinado, por um tempo somente. Depois Labão tomou dela e Raquel era mentirosa. A Bíblia dá base. E mentia e enganava. Ela seguiu os passos do pai, porque Labão era mentiroso, enganador e traiçoeiro. Então ela seguiu os passos do pai. Entendeu? E assim, meu pai pode mentir, eu vou mentir também, porque era o exemplo que ela estava vendo dentro de casa, que era ele. Roubou até os ídolos do pai, né? Os mantimentos que ali, ídolos, e escondeu para que o pai não veja na sua tenda. Então você pode ver que existe uma história toda por aí. Aí quem não sabe a história, né? Aí acha que pode, não pode, né? Biblicamente falando. Então eu deixei para você tudinho aí. Você quer ver a live, você rever a live. Se você gostou da live, deixe o seu comentário aí. Amém? Comente se você gostou, né? Porque hoje é o fim dessa live. Na terça-feira eu estou de volta. Amém? Às 16 horas na terça-feira estou aqui. Às 16 horas da tarde em ponto, fazendo outra live. Amém? Eu vou estar fazendo essa live aqui, ó. Eu vou estar fazendo estudo bíblico sobre Moisés. Vou até mostrar, ó. Vai ser essa aqui, ó. Que eu vou estar fazendo, ó. Estudo bíblico sobre Moisés. Amém? Então você pode ver aí, ó. Amém? Esse estudo aqui vai ser na terça-feira que eu vou estar dando aqui. Na terça-feira, às 16 horas da tarde. Estou aqui no meu canal do Facebook esperando você. Amém? Estudo bíblico sobre Moisés. Você sabia que Deus queria matar Moisés? Eu vou estar explicando tudinho aqui na terça-feira, amém? Não perca não. Não perca não, que é às 16 horas. Então, se você está assistindo minha live e está gostando, comente. Amém? Se você gostou da explicação, se você gostou, né, daquilo que eu falei, da explicação que eu te dei, para que você possa simplesmente falar. Deixe o seu comentário aí embaixo, o seu comentário é importante para a gente. Amém? Esse estudo hoje se encerra sobre pastora, amém? Que a Bíblia não dá direito para isso, amém? Não dá direito para a mulher ser como homem, não. Entendeu? Sacerdotisa, não. Isso não existe, biblicamente falando, né? Então, simplesmente. Então, eu deixei tudo para você aí, para que você possa compreender. Você que gosta de estudo, amém? Vem estudar a palavra com a gente, amém? Você que se interessa em fazer um curso Chamada do Obreiro, né? Eu sou pastor presidente da Assembleia de Deus Ramo Novo. Eu dou curso na minha igreja sobre a chamada do obreiro. É uma apostila que fala tudo sobre o obreiro. Tu vai aprender tudo sobre o obreiro. Se você quiser fazer, uma apostila é R$100. Amém? Também dou a teologia básica, que são 23 apostilas. O curso básico de teologia está saindo R$645, completo, já com diploma incluído, para que você possa receber quando você terminar o curso, amém? Se você se interessar e querer, amém, porventura fazer, amém, você deixa o seu comentário aí, se você gostou, amém? Porque o povo tem que aprender a palavra, é a palavra que liberta, irmão. É a palavra que deixa a sua mente clara, para você tirar suas dúvidas, né, tirar suas clarezas, né, ter a sua certeza, para que você possa aperfeiçoar aí a cada dia mais mais. Então, se você está gostando, comente aí se você gostou da live, né? Porque hoje é o encerramento dessa live. Então, se você gostou, deixa o seu comentário aí,
no nome de Jesus. Também eu quero apresentar aqui um livro, Mulher Pode Ser Pastora. Esse livro aqui é muito bom também. Tem a apostila dele, eu vou mostrar aqui para você, ó. Entendeu? Olha que maravilha, ó. Amém? Então, eu tenho um livro e tenho uma apostila dele também, amém? Então você que se interessa em estudar, em comer a Bíblia, comente essa live, amém? Na terça-feira estou aqui de volta, às 16 horas, amém? Na terça-feira. Na segunda-feira estarei eu lá no meu canal do Instagram, Se eu não conseguir fazer minha live às 14 horas, eu faço às 16 horas na segunda-feira, viu? Às 16 horas. Se eu não conseguir fazer às 14, eu faço às 16. Amém? Lá no meu Instagram. Que o tema lá no meu Instagram é Falando a História Completa de Noé. Amém? Os filhos de Noé, a esposa, o pai e a mãe de Noé. Eu vou estar citando tudo ali para que a pessoa possa estar simplesmente sabendo a história de Noé lá no meu Instagram. Na quinta-feira que vem agora, eu vou estar fazendo minha live, que é um encerramento lá no meu canal do YouTube. Você que não ainda se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal do YouTube. É só você botar @Pastor Josué Teologia. Amém? Aí você se inscreve no meu canal, aperta o sininho das notificações para receber todos os vídeos, todo o conteúdo que o canal tem para te oferecer. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida. Amém? Se inscreva também no meu canal, no Instagram. Se inscreva lá. É só você botar Josué Guimarães, que vai estar aparecendo lá eu, entendeu? Que no caso sou eu, que sou pastor, E você lança a sua solicitação para você estar vendo aí a live, do Instagram. E no meu Facebook também está lá, Josué Guimarães da Rocha. Acesse lá para que eu possa cada dia mais, você possa mandar e eu te aceitar e você possa estar fazendo parte aí, me seguindo nas lives, amém? Então Deus abençoe a sua vida, Deus nos guarde, amém? Se gostou, comente a cada dia mais. Deus abençoe sempre a vossa vida. Que Deus vos abençoe. Saudação de paz, Pastor Josué Shalom Adonai. Até segunda-feira, em nome de Jesus.